No início do universo, logo após o Big Bang, havia, de acordo com os modelos físicos, quantidades exatamente iguais de matéria e antimatéria. No entanto, a matéria e a antimatéria se aniquilam mutuamente, o que significa que o universo deveria ter se destruído imediatamente. Portanto, algo não está certo em nossos modelos. Viajei para a Suíça, para o CERN, para investigar esse grande mistério cósmico. Escrevam nos comentários se gostariam de ver mais reportagens como esta. Se for o caso, tentarei organizar mais reportagens deste tipo ao longo do ano. Inscrevam-se no canal se não quiserem perder nada. Cada nova inscrição ajuda-me muito a continuar o meu trabalho aqui. O CERN não é um lugar que se visita por acaso. É um lugar que se entra com a sensação de estar na fronteira do nosso conhecimento. Aqui, nos arredores de Genebra, milhares de pessoas de todo o mundo trabalham em questões tão fundamentais que parecem quase filosóficas. Por que a matéria existe? Por que nosso universo é composto pelo que vemos e não por sua contraparte perfeita? Minha visita me levou ao coração dessa pesquisa, longe das manchetes conhecidas sobre o grande colisor de hadrons, em direção a uma área que muitas vezes é menos visível, mas talvez ainda mais enigmática, a antimatéria. A antimatéria não é um conceito de ficção científica, ela é real, mensurável, produzível e ao mesmo tempo extremamente rebelde. Ela desaparece imediatamente assim que entra em contato com a matéria normal. E, no entanto, os pesquisadores aqui no CERN conseguem produzi-la, armazená-la e manipulá-la de forma direcionada e até mesmo realizar experimentos com ela. Tive a oportunidade de ver locais que normalmente permanecem fechados. A fábrica de antimatéria com o desacelerador de antiprotões, o anel Eleanor e o experimento Aegis que levanta uma das questões mais fundamentais da física. A antimatéria cai da mesma forma que a matéria normal, ela é influenciada pela gravidade da mesma forma que sua contraparte. Fui acompanhado por um dos principais especialistas nessa área, o professor Carsten Welsh, da Universidade de Liverpool, que pesquisa aqui no CERN. Junto com sua equipe, ele trabalha em experimentos que desafiam nossa compreensão da gravidade, das simetrias e dos primórdios do universo. Neste vídeo, levo vocês a uma viagem a um lugar onde as menores partículas devem fornecer respostas para as maiores questões. A chamada fábrica de antimatéria do CERN não é um único laboratório, mas uma interação altamente complexa de aceleradores, anéis de armazenamento, armadilhas e experimentos. Seu objetivo é claramente definido, mas extraordinário: a produção controlada e a investigação da antimatéria. Mas o que é realmente a antimatéria? Matéria todo mundo conhece, ou pelo menos deveria conhecer, pois espero que todos os espectadores sejam feitos de matéria. Mas o que é antimatéria? O especial da antimatéria é que você não a encontra livremente no universo. É como se fosse uma espécie de imagem espelhada do nosso mundo normal. E quando antimatéria e matéria se encontram, as duas partículas se aniquilam e se transformam em pura luz, e ambas desaparecem. Ou seja, pode-se imaginar uma partícula e uma antipartícula como se uma fosse o reflexo da outra no espelho. E a particularidade é justamente que, quando as duas se encontram na mesma região do espaço, ambas desaparecem. A antimatéria foi postulada na década de 1920 por Paul Dirac. Na época, ele tentou conciliar a teoria da relatividade geral com a mecânica quântica e, nesse processo, encontrou uma equação. E essa equação tinha duas soluções. Uma das soluções descrevia uma partícula de matéria, a outra uma partícula de antimatéria, e alguns poucos anos depois, ele realmente comprovou experimentalmente a existência da primeira antipartícula, o positron. E ali, realmente, era o caso de se saber, em um campo magnético, como um elétron se comporta. Ou seja, sabia-se exatamente quais trajetórias ele descreve, como elas são curvadas, e de repente viram uma partícula que fazia exatamente o oposto. Ou seja, ela tinha exatamente o mesmo raio de trajetória, exatamente a mesma trajetória, mas a curvatura era para o outro lado, como uma imagem e seu espelho, e é daí que vem o termo matéria e antimatéria. Aqui, na fábrica de antimatéria, a antimatéria não surge por acaso. Ela é produzida de forma direcionada, disparando prótons de alta energia contra um alvo metálico. Nesse momento, surgem cascatas de partículas, entre as quais também se encontram os antiprótons. Mas esses antiprotões recém-gerados são muito rápidos e energéticos para serem usados diretamente em experimentos. É aí que começa o verdadeiro desafio. A antimatéria não pode ser simplesmente tocada ou colocada em um recipiente. Ela precisa ser capturada com campos elétricos e magnéticos, sem nunca colidir com a matéria normal. Qualquer erro, qualquer impureza no vácuo a destruiria instantaneamente. A Antimatter Factory é, portanto, uma das instalações tecnicamente mais sofisticadas do mundo. Vácuo ultra alto, precisão extrema, controle preciso de energias milhões de vezes menores do que nas experiências clássicas com partículas. Aqui, várias experiências
frequências trabalham em conjunto, alfa, G-bar, base e Aegis. Todas elas buscam respostas para questões diferentes, mas compartilham a mesma infraestrutura e a mesma dependência. Uma fonte confiável e controlável de antimatéria fria. O que torna este lugar tão especial não é apenas a tecnologia, mas a mudança de perspectiva. Enquanto muitas áreas da física de partículas buscam energias cada vez mais altas, aqui se trata do contrário: desaceleração, resfriamento, controle, paciência. A pesquisa de antimatéria não é uma busca por traços espetaculares de partículas, é um trabalho de precisão na fronteira do mensurável e é exatamente por isso que é tão valiosa. Sim, é de fato um lugar muito especial, não apenas no CERN, mas para a ciência em todo o mundo. É o único lugar onde a antimatéria é de fato produzida de forma direcionada para experimentos de precisão em baixa energia. Ou seja, estamos realmente tentando entender o que é a antimatéria, como ela se comporta e, em particular, como ela se compara à matéria que normalmente conhecemos. Este local desempenha um papel muito especial nessas confirmações experimentais. Você acabou de me dizer que algumas descobertas realmente importantes na pesquisa da antimatéria já foram alcançadas aqui. Sim, com relativa frequência. A primeira vez foi no final dos anos 90, em 1996, acredito eu, quando Walter Ehlert e sua equipe realmente produziram antimatéria de verdade no laboratório pela primeira vez, ou seja, anti-hidrogênio, um átomo de verdade, não apenas um pósitron ou um antipróton, mas um átomo neutro real que foi criado no laboratório. E na época isso foi um hype na mídia como nunca se tinha visto no CERN. Realmente foi manchete no mundo todo. Em toda parte se escrevia que agora a realidade de Star Trek tinha chegado à Terra e houve um verdadeiro entusiasmo pela ciência como nunca se tinha visto antes na pesquisa fundamental. E isso continua até hoje. Então, eu realmente acho que se pode dizer que a pesquisa com antimatéria é uma das áreas científicas mais atraentes, porque simplesmente no momento em que se menciona, percebe-se que as pessoas reagem. Todo mundo tem uma ideia de que a antimatéria é importante, né? Seja por causa de Star Trek, de Star Wars, mas ninguém sabe ao certo o que ela é. E então descobrir que realmente se faz ciência com isso aqui é, para a maioria das pessoas, realmente fascinante. O desacelerador de antiprotões é o coração da pesquisa de antimatéria no CERN. Sua tarefa parece simples, mas é tudo menos trivial. Tornar os antiprotões lentos, muito lentos, com a devida reverência, caminhei por esse túnel e examinei esse incrível aparato. Depois de gerados, os antiprotões possuem energias na faixa de bilhões de elétrons-volts. Para experimentos como o Aegis, ao qual voltaremos mais tarde, esses são valores astronômicos. O AD reduz essa energia em várias etapas, em ordens de magnitude, até poucos megaelétrons-volts, mas mesmo isso não é suficiente, por isso foi construído o HELENA, o anel de antiprotões de extra baixa energia. O HELENA é um anel de armazenamento relativamente pequeno, mas sua importância é enorme. Ele reduz ainda mais a energia dos antiprotões para apenas cerca de 100 keV, uma faixa na qual a antimatéria pode ser capturada de forma eficiente pela primeira vez. Por que isso é tão importante? Quanto mais lento for um antiprotão, maior será a probabilidade de armazená-lo em armadilhas eletromagnéticas. Isso significa menos perdas, tempos de medição mais longos e experimentos mais precisos. Mesmo que este seja um laboratório de aceleradores, primeiro precisamos desacelerar as partículas. E isso é um desafio e fazemos isso em várias fases, que hoje, felizmente, pudemos ver todas em detalhes porque tivemos acesso completo. Ou seja, fomos primeiro ao desacelerador de antiprótons, um anel onde capturamos os antiprótons e os resfriamos. Portanto, fazemos um feixe mais bonito e os desaceleramos e de forma bastante dramática. Nós os desaceleramos por um fator de 1000 e depois vamos para um anel ainda menor, o HELENA, que é o anel de armazenamento de energia extra baixa. E nesse anel eles são ainda mais desacelerados até apenas 100.000 volts de energia. E essa é uma energia com a qual realmente podemos fazer algo, porque no final queremos de alguma forma capturar os antiprótons. E para capturá-los precisamos de uma armadilha. Uma armadilha é basicamente uma câmara de vácuo com um campo elétrico e magnético em seu interior. E nossos antiprótons entram nessa câmara, encontram uma barreira de potencial de 100.000 volts e são refletidos de volta como por um espelho. Depois, ativamos um segundo potencial e assim capturamos nossos antiprótons entre esses dois potenciais. E essa tensão que podemos aplicar ali é tecnicamente limitada a cerca de 100.000 volts.
Por isso precisamos primeiro desacelerar o feixe. Para isso precisamos do AD, para isso precisamos da Helena, e tudo isso pudemos ver hoje, demos uma volta por lá para entender como esse feixe realmente chega aos experimentos. O Helena mudou fundamentalmente a pesquisa de antimateriais no CERN. Hoje, os experimentos recebem uma quantidade muito maior de antiprotões utilizáveis em comparação com o tempo antes do Helena. O que antes levava dias, hoje é possível em horas. Mas a implementação técnica é extremamente complexa. Baixas energias também significam maior sensibilidade a campos de interferência, instabilidades e até mesmo as menores irregularidades no campo magnético. Helena é, portanto, uma obra-prima da física de aceleradores. Isso mostra de forma impressionante que o progresso na pesquisa básica não surge apenas de grandes ideias, mas também da precisão tecnológica nos mínimos detalhes. Mas o trabalho realmente emocionante só começa depois que a energia das antimatérias é reduzida no Helena. É então que se passa às experiências concretas com as quais se pretende desvendar os mistérios da antimatéria. E uma delas é o AEDIS. O AEDIS é uma das experiências mais fascinantes do CERN porque coloca uma questão aparentemente simples, cuja resposta poderia abalar nossa visão de mundo. A antimatéria cai da mesma forma que a matéria normal? Pelo que sabemos, ela deveria cair. A teoria da relatividade geral diz que a gravidade atua sobre a massa e a energia, independentemente de se tratar de matéria ou antimatéria. No entanto, essa suposição nunca foi verificada diretamente até agora. O AEDIS pretende mudar exatamente isso. Também vimos claramente no quadro e ao vivo, por assim dizer, que a antimatéria pode então ser encaminhada para diferentes experimentos. Ou seja, uma vez que a criamos, capturamos e desaceleramos, podemos direcioná-la para diferentes experimentos colaborativos. E um deles é o IGS. Você está liderando esse projeto, eu diria. O que exatamente se quer descobrir lá? Sim, a grande questão que nos motiva na comunidade da antimatéria é, essencialmente, por que estamos aqui? Por que nós dois existimos? Porque existe o CERN, o universo como o conhecemos. Pois, de acordo com a teoria mais abrangente que temos hoje na física, o modelo padrão da física de partículas, matéria e antimatéria deveriam ter surgido em quantidades exatamente iguais no Big Bang. Ou seja, se em algum momento ao longo do tempo houve exatamente tanta matéria quanto antimatéria, o que deveria ter acontecido é que ambas se encontrariam, se aniquilariam e apenas luz restaria. Graças a Deus isso não aconteceu, pois do contrário não poderíamos estar conversando aqui agora. Mas simplesmente não entendemos o porquê. Ou seja, deve haver algumas diferenças fundamentais entre matéria e antimatéria. E todos os experimentos aqui na Antimatter Factory têm em comum o fato de tentarmos encontrar essas diferenças. Ou seja, realizamos alguns dos experimentos de precisão mais exatos do mundo e os aplicamos a partículas de antimatéria, como o antihidrogênio. Fazemos, portanto, espectroscopia e verificamos se as transições de energia no antiátomo são exatamente as mesmas que no átomo correspondente. Nós analisamos se existem estados intermediários que talvez sejam ligeiramente diferentes, ou no caso do AGES, investigamos especificamente a seguinte questão: o que acontece com a antimatéria no campo gravitacional da Terra? Ou seja, a maçã de Newton feita de antimatéria também cai, ou será que ela talvez sobe? E essas são todas questões que, no final das contas, só podem ser abordadas e respondidas experimentalmente. E essa é a nossa tarefa aqui. A experiência produz antihidrogênio neutro, ou seja, sistemas ligados de antiprotões e pósitrons. A neutralidade é decisiva, pois partículas carregadas seriam dominadas por campos eletromagnéticos e não pela gravidade. O truque é que o antihidrogênio é produzido como um feixe horizontal. Enquanto ele se move para frente, a gravidade da Terra atua perpendicularmente a ele. Detectores de alta precisão podem medir a força com que o feixe é desviado para baixo. Parece simples, mas é um dos experimentos mais difíceis da física moderna. Qualquer fator de interferência, qualquer campo elétrico residual, qualquer vibração pode falsificar o resultado, e é exatamente por isso que uma medição é tão valiosa. Pois mesmo um pequeno desvio do comportamento esperado teria consequências enormes. Para o princípio de equivalência, para as simetrias da natureza, talvez até mesmo para a nossa compreensão da assimetria cósmica entre matéria e antimatéria. O AEGES é um exemplo da força da pesquisa básica. Grandes descobertas muitas vezes surgem de perguntas simples, quando se tem a coragem de fazê-las experimentalmente. E este ano poderemos testemunhar uma verdadeira sensação científica. Talvez você possa explicar com mais detalhes como isso funciona tecnicamente. Então, queremos medir a gravidade do antihidrogênio. Como eu faço isso? Eu pego uma partícula de antihidrogênio e a deixo cair? Como exatamente isso funciona? Sim. Na Idade Média eram feitos experimentos de queda em que as pessoas subiam em uma torre e deixavam algo cair. Isso é muito mais difícil com partículas.
Ou seja, é realmente um enorme desafio medir quão rápido algo cai e se talvez caia de uma forma um pouco diferente. No nosso experimento, geramos um feixe de antihidrogênio, ou seja, temos um feixe que essencialmente primeiro se move na horizontal e depois cai, ou então não cai. E isso nós medimos com um chamado defletômetro Moharedo. É uma instalação com cerca de 2 metros de comprimento e que basicamente observa um padrão visual que nos mostra o quanto esse feixe de luz é desviado de sua trajetória original. Ou seja, se ele cai e também o quanto ele cai. E esse é um experimento que é muito difícil de realizar. Então começamos com antiprótons, precisamos sobrepor isso com positrônio, o que traz seus próprios desafios. Tivemos apenas em 2024 um grande avanço, quando conseguimos pela primeira vez esse positrônio. Podemos resfriar com lasers e então sobrepor isso, a partir daí gerar esse feixe de antihidrogênio e então realizar essa medição. Esse é exatamente o nosso programa para o próximo ano. A antimatéria não é, portanto, um tema exótico e marginal, mas a chave para a compreensão do universo, pois após o Big Bang, a matéria e a antimatéria deveriam ter surgido em quantidades iguais e se destruído mutuamente. O fato de existirmos hoje significa que algo não está certo, e os experimentos que vi aqui no CERN são tentativas de compreender esse desequilíbrio. Não por meio de especulações, mas por meio de medições precisas, paciência e tecnologia no limite do possível. Esta visita me impressionou profundamente, não apenas pelas instalações gigantescas, mas pela atitude por trás delas. Não se trata de respostas rápidas, mas de perguntas claras. Não se trata de sensações, mas de conhecimento. A antimatéria nos mostra o quanto ainda não sabemos e é exatamente por isso que essa pesquisa vale a pena. E quem sabe, talvez já tenhamos uma resposta para a maior questão do cosmos este ano, graças ao experimento Aegis. E se não tivermos? Então, é claro que esperamos que alguma distinção seja encontrada ali. E se não for encontrada? Se disserem, ok, a medição gravitacional mostrou que o antihidrogênio se comporta como o hidrogênio, podemos riscar isso da lista, agora já sabemos. Como seguimos a partir daí? Sim, nós temos, na verdade, um programa experimental muito amplo que inclui essas medições gravitacionais, mas não se limita apenas a elas, ou seja, também planejamos medições interessantes para estados exóticos de positrónio, chamados estados de Rydberg, onde podemos medir com precisão esse positrónio, que é uma partícula composta por um pósitron e um elétron. Ou seja, estamos planejando essas medições. Também estamos analisando atualmente problemas de 3 corpos, onde queremos observar a recombinação de determinadas partículas. Ou seja, temos todo um leque de ideias experimentais que queremos realizar uma após a outra. Vou mantê-los informados e, a propósito, durante minha visita ao CERN, também visitei outro lugar emocionante, o detector Alice, uma estrutura gigantesca a 60 metros abaixo do solo. Se vocês também não querem perder o vídeo sobre isso, inscrevam-se agora no canal e, se quiserem mergulhar ainda mais fundo no fascinante mundo da pesquisa, cliquem no vídeo exibido no canto superior direito. Lá vocês descobrirão se a antimatéria poderá em breve nos proporcionar propulsores futuristas com os quais poderemos viajar até as estrelas. Está ficando muito emocionante. Também falamos sobre o fascinante conceito do propulsor Helix da NASA, com o qual seria possível voar até Alpha Centauri em um período de tempo realistically viável para os seres humanos. Caso contrário, diria que nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!